Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Vamos orar? Senhor, eu sei que o Senhor já falou através das canções, o Senhor recebeu no teu trono, através dos olhares. A tua presença é manifesta nesse lugar, Pai. Cada ato aqui, Senhor, só tem sentido se for para louvor da tua glória. Por isso nós proclamamos, Pai, sempre liberdade plena, genuína do teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração neste momento, Pai. Pai querido, Pai amado, que não haja nos meus lábios palavras de persuasão, mas venha aquilo que nasceu no teu trono e nos transforme completamente. Frutifique em nosso coração. A 100, 60, 30, do jeito que o Senhor quiser, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essas palavras que parecem retiradas do jornal de hoje são, na realidade, um pequeno trecho do discurso proferido por Rui Barbosa no Senado Federal em 1914. Você já olhou para os noticiários, para as ruas, para o próprio coração e se perguntou: por que o mal parece vencer? Por que os corruptos prosperam enquanto os justos sofrem? Por que a violência cresce, a fé enfraquece e Deus permanece em silêncio? Se essas perguntas já tocaram sua alma, então a palavra de hoje é para você, como é para mim. Na Bíblia nós encontramos um homem que ousou perguntar o que muitos não tinham coragem de dizer. Um homem que se colocou diante de Deus, não como um acusador qualquer, mas como um filho aflito, buscando compreensão a respeito daquilo que estava acontecendo. Seu nome é Abacuque. Percebam que, diferentemente de outros profetas, tal qual Jeremias, tal qual Isaías, ele não falou ao povo, falou com Deus. E o que nasceu dessa conversa foi um dos textos mais profundos, intensos, surpreendentes e instrutivo de toda a Bíblia. Na realidade, no livro de Abacuque temos uma conversa franca entre o homem e o Criador. Talvez justamente aquilo que precisamos ter nessa noite. E nada melhor do que olharmos esse livro maravilhoso e tirarmos aquilo que o Senhor quer nos falar para mim, falar para você, nesse dia 7 de setembro de 2025, nesse contexto em que vivemos. Talvez a semelhança até te assuste. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 4, acompanhem comigo. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Queridos, preste atenção, Abacuque é um profeta que viveu em Judá, provavelmente por volta do final do século VI a.C., em um período muito sombrio da história do povo de Deus. No caso, a nação, outrora guiada por princípios eternos, havia mergulhado em uma profunda decadência moral, na idolatria e na injustiça.
Após o reinado do piedoso rei Josia, o país afundou num abismo de corrupção e de violência. O povo estava dividido, os líderes eram injustos e os pobres sofriam às margens de uma sociedade absolutamente indiferente a tudo que acontecia. Nesses versos que lemos, Abacuque leva ao Senhor as inquietações não só suas, mas do povo sofrido, do povo daquela nação. Percebam que ele olha ao redor e não entende como Deus, sendo justo, permite tanta maldade sem intervir. Sua alma está perturbada, sua fé parece até abalada, sua mente é repleta de perguntas e mesmo assim ele não se cala. A primeira cena do livro é marcada por uma pergunta. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Acredito que essa pergunta ecoa no coração de muitos até hoje e de modo especial hoje, talvez. Quem nunca se sentiu, por vezes, ignorado por Deus em momentos de dor? Quem nunca orou com fervor e, mesmo assim, encontrou silêncio como resposta? Me parece certo que o profeta verbaliza o que muitos não têm coragem de dizer. A dúvida que se instala quando o mal parece triunfar. Essa dúvida abala o coração do profeta. Amados, não se trata de um questionamento rebelde, não é isso. Perceba que Abacuque não está desprezando a fé, mas tentando salvá-la. Seu clamor é o desabafo de quem acredita, mas não compreende aquilo que está acontecendo. E por não desistir de Deus, insiste em encontrar Deus mesmo em meio ao caos. Esta é a cena. Ele diz, nesse primeiro momento do livro, vemos um profeta que não tem medo de confrontar essas dúvidas. Ele diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas. O litígio se suscita. Verso 4, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amados, Abacuque está cansado de ver naqueles dias, talvez como você, como eu, nos dias atuais, a violência triunfar, cansado de testemunhar a justiça ser deturpada, cansado de contemplar a iniquidade prosperar. Dá para perceber uma certa semelhança. Abacuque, nessas palavras que lemos, representa todos nós quando nos sentimos impotentes diante das injustiças no mundo. Ela é a voz daqueles que oram e esperam. Abacuque não disfarça sua dor com palavras religiosas. Ele derrama a sua alma diante do Senhor como quem se rasga por dentro. E o mais impressionante é que Deus não repreende por isso. Não repreende. Ao contrário, ele responde. E a partir desse ponto que a narrativa começa a mudar. O clamor de Abacuque sobre o caminho para um diálogo com o Altíssimo. Sabe, amados, quantas e quantas vezes também nos sentimos assim, clamando por um milagre, por uma resposta, por um sinal, e tudo o que recebemos é o eco do nosso próprio grito. Nessas horas somos tentados a acreditar que Deus se esqueceu de nós. Mas o livro de Abacuque nos lembra que mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo o meu clamor, Ele está ouvindo e prestando atenção no nosso cheiro. Pois bem, veio a resposta de Deus, e qual foi essa resposta? Se nós bem olharmos, veremos que a resposta de Deus ao profeta não veio como um consolo, nem como uma promessa de paz, mas como castigo.
Se nós observarmos dos versos 5 ao 11, depois você olha na tua casa, veremos que Deus estava sim agindo, mas o que ele estava prestes a fazer ultrapassava qualquer entendimento humano. A resposta divina viria em forma de juízo. O mais surpreendente ainda, esse juízo viria por meio de um povo pagão, violento e cruel. Viria através dos caldeus. Deus revela que levantaria os babilônicos como instrumento de disciplina contra Judá. Imagine o choque no coração de Abacuque. Ele esperava por uma intervenção divina contra a injustiça, mas recebeu um aviso de destruição. Ele esperava por redenção, mas ouviu sentença. Aliás, é justamente assim que começa o livro. No verso 1, nós lemos sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença de Deus, sentença divina. Abacuque esperava consolo, mas recebeu uma dura revelação. A pergunta na mente do profeta era: como poderia Deus santo usar um povo ainda mais perverso para corrigir os erros de Judá? Aqui acredito que se apresenta um dos maiores mistérios da atuação divina. Deus é soberano e pode, se quiser, usar até mesmo os piores cenários para cumprir os seus propósitos eternos. Eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão, minha irmã. Entenda, isso não significa que ele aprova o mal, significa que ele o domina. É diferente. Entenda, meu querido, minha querida, nada, absolutamente nada escapa ao seu controle. Nós cantamos isso aqui. Ele está no controle, até do mal. A resposta de Deus desconstrói a expectativa do profeta e nos ensina algo essencial. Ele estava falando do castigo que viria sobre a nação, de uma nação ímpia se levantando contra a nação do Senhor. Nos ensina que muitas vezes a resposta de Deus não é o que queremos ouvir. A resposta não é um reflexo do nosso desejo, mas a expressão da verdade, porque aquilo que Deus anuncia é verdade. Os planos de Deus são maiores que a nossa compreensão, sua vontade vai além do imediato e às vezes para corrigir o curso da história, o Senhor permite que vemos os mais duros por vezes sofrerem. Sabe, ventos soprem de forma tendenciosa, catastrófica. Entendam, Judá estava longe dos caminhos do Senhor, esse é o cenário. Para Abacuque, a ideia de um juízo tão severo vindo pelas mãos de um povo ímpio era demais para processar. Ele se depara com um Deus que não se encaixa nas suas expectativas, um Deus que não cabe em sua caixinha teológica, um Deus que age segundo a sua soberania e não segundo qualquer lógica humana. É isso que muitas vezes tira a gente do sério, a gente fica sem entender. Aqui nós temos mais algo a aprender. Aprender a lidar com o inesperado, com um desconforto de não entender, com a dor de ver Deus agir de maneira diferente daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós idealizamos. Porque, queridos, entenda, fé madura não se alimenta de expectativas. Fé madura se alimenta de confiança. Não é expectativa, é confiança. Abacuque recebeu naquele momento uma resposta, mas não uma solução. Deus não explicou todos os porquês. Por que estava fazendo? Ele revelou o que estava por vir. E agora cabia ao profeta decidir como reagir diante da resposta de Deus. Se você seguir o texto, verá que Abacuque questiona seu espanto, inclusive ele é sincero. Ele deseja entender o que está acontecendo. Queridos, é a luta entre a fé e a lógica, entre a esperança e o medo, entre o que sabe sobre Deus e o que ele está vendo diante dos olhos, no dia a dia. Daí nós chegamos ao ponto que temos como uma
dobradiça da história, que é a postura do profeta diante da resposta de Deus. Continue comigo, Abacuque capítulo 2, verso 1 a 4 também. Acompanhe a leitura junto comigo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Maravilhoso isso, né? Vejam, o verso 1 nos aponta que o profeta vai esperar pela resposta de Deus. Ele sobe a torre de vigia como um sentinela atento àquilo que Deus está dizendo, àquilo que Deus dirá. Isso nos mostra que é possível questionar sem perder a reverência, que é possível estar confuso e ainda assim confiar, que é possível não entender e mesmo assim esperar em Deus. Entendam, queridos, esse é justamente o ponto em que muitos abandonam a fé, mas também é o ponto em que ela pode se solidificar no coração de muitos. Porque a verdadeira confiança não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que Deus é bom. Mesmo quando tudo parece errado, Deus é bom. No caso, meu querido, minha querida, observe que a resposta de Deus não é apenas uma resposta sobre aquele momento da história, da realidade de Judá. O que ele está passando para aqui nesse texto é uma visão. Ele está fazendo aqui uma revelação que atravessa o tempo. Aqui é como se nós víssemos uma máxima de Deus, uma palavra que ecoaria por séculos, alcançaria os confins da história, mas o justo viverá pela sua fé. Notem que antes de revelar isso, Deus manda o profeta escrever. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. E entendam, isso deixa claro que a mensagem não era apenas para Abacuque, era para todos nós, era para mim, era para você, inclusive para aqueles que viriam depois, para todos aqueles que enfrentariam dias escuros e precisariam de uma luz. Era justamente para nós, nesse dia, nesse domingo, 7 de setembro de 2025, o justo não viverá pelo poder, não viverá pela força, não viverá pela espada, ele viverá pela fé. Essa é a chave de toda a visão. E nesse ponto que o livro de Abacuque ultrapassa a visão dos seus tempos. A frase que Deus entrega ao profeta, perceba, se tornaria a base da teologia paulina, pois vemos ela repetida em Romanos 1, 16, 17, Gálatas 3, 11. Essa frase é a frase que inspiraria Martim Lutero na Reforma Protestante e que guiaria incontáveis cristãos através dos séculos. O justo viverá pela fé não é apenas um lema. O justo viverá pela fé é uma maneira de viver. É um jeito de ver as coisas. Sabe? No meio da opressão, quando o mal parece invencível, Deus não manda lutar com as mesmas armas do mundo. Ele não convida o justo a reagir com violência, mas a permanecer em fé. A resistência espiritual e sobrevivência é uma questão de confiança. Mas nós poderíamos perguntar o texto, mas
quem é que é para viver pela fé? O texto responde: o justo. O justo viverá pela fé. Agora nós chegamos num aparente beco sem saída, pois o próprio apóstolo Paulo é absolutamente claro em Romanos 3,10, que não há um justo, nenhum sequer. E eu digo aparente beco sem saída, porque o próprio Paulo nos aponta um pouco mais adiante que nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Paulo deixa isso claro em Romanos 3, 22 a 24. Fica absolutamente claro que ser justo por nós mesmos é absolutamente impossível. Impossível. Mas o livro de Abacuque é por demais precioso e, sem dúvida, ele ecoa no tempo, pois o próprio Senhor nos faz um apontamento que absolutamente nos tira de qualquer possível passividade em relação ao fato de ser justo ou injusto, de modo que nos aponta claramente a sermos justos, deixando claro que Ele está olhando tudo o que acontece e que o castigo virá não no nosso tempo, mas no Kairos dele, no tempo de Deus. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, não se apressa para vir, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É aquilo que lemos no verso 3. Você poderia me perguntar: está certo, pregador, mas eu não sou justo por mim mesmo, eu sei que eu só sou justo por Cristo Jesus. Mas então, como proceder? O que fazer até o dia em que o Senhor se manifestar em julgamento? É fácil a resposta. Seja justo e viva pela fé. O que viverá pela fé é o justo. Mas o que é ser justo? Bem, o Senhor não nos deixa sem resposta. No capítulo 2, a partir do verso 6 ao 19, o Senhor nos apresenta em forma de sentença, e olha que sentença de Deus não cabe recurso, tá? Aquilo que é conhecido como 5 ais de Deus quanto à iniquidade dos babilônicos, pelo que aquilo que é o contrário de injustiça dos babilônicos é justiça, é ser justo. Por isso eu peço que você acompanhe comigo. O primeiro ai de Deus nós vemos no verso 6 do capítulo 2. Não levantarão, pois, estes contra ele um provérbio, dito zombador, dirão: ai daqueles que acumulam o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Amados, preste atenção. Ser justo é não ter para si aquilo que não lhe pertence, não se encher de dívidas, não acumule aquilo que não é seu, que não te pertence, que não é honesto, que não é íntegro, que não é justo, que você se apodere. Seja justo. O primeiro ai é contra o que acumulam bens à custa da miséria alheia. Ser justo é não acumular bens à custa da miséria alheia. É um primeiro item. O segundo ai de Deus, nós vemos no verso 9, acompanhem comigo. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto ao seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Como nós temos adquiridos os nossos bens? Pagando os impostos? Respeitando a lei? Declarando adequadamente o que fazemos como fruto do nosso trabalho? Não explorando o próximo? Ser justo é não ajuntar bens frutos de atos de injustiça.
O segundo ai é contra a soberba humana que acredita que ficará impune. O que o profeta está vendo e ouvindo do Senhor é uma declaração clara do Senhor. Eu estou vendo. Eu estou olhando. Nada está escapando aos meus olhos. O terceiro ai de Deus nós vemos no verso 11. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Amados, ou seja, não pratique injustiça, violência e iniquidade. Ser justo é não ser iníquo. Ser justo é não ser violento. O terceiro ai é contra os que constroem cidades com sangue. Ser justo é não construir impérios com violência. Isso é ser justo. Dá para extrair o contrário da sentença do Senhor. O quarto ai, nós vemos no verso 15. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Querido, ser justo é se afastar da fúria e não utilizar-se de subterfúgio contra terceiro. Ou seja, aplaque sua ira, aplaque sua fúria, aplaque sua revolta. Seja justo, faça o certo. O quinto ai de Deus, nós vemos no verso 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o hidro ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Ou seja, jogue fora seus ídolos. O que você tem idolatrado? Quer ser justo? É ser livre de todo e qualquer ídolo, inclusive daqueles que estiverem no seu coração. O quinto ai é contra os idólatras. Aí não é só a imagem. É aquilo que toma conta da tua mente, do teu coração. É aquilo que supre e toma lugar no espaço que pertence ao Senhor. Nós cantamos aqui. O bem mais precioso, melhor que tudo. Nós cantamos aqui, sabe? Amados, ser justo é fazer o que é certo. Não é isso que procuramos ensinar para os nossos filhos. Deus mostra que a aparente impunidade do mal é apenas temporária. Ele dará a última palavra e ele será a justiça. O mundo pode parecer fora do controle, mas a soberania divina permanece intacta. No centro dessa revelação está o contraste entre dois tipos de pessoas: o soberbo, injusto e o justo. O primeiro é inflado pelo orgulho, é por aquela que confia em si mesmo. O segundo se esvazia diante de Deus e simplesmente confia. Amados, entenda, essa confiança não é passividade. Essa confiança é resistência. Essa confiança é perseverança. É a força que sustenta em tempos de colapso. Abacuque recebe uma visão que ultrapassa a crise do seu tempo. Deus não apenas responde às suas perguntas, mas a levam a uma compreensão mais profunda. Preste atenção. A justiça de Deus pode não ser imediata, mas ela é certa. O juízo pode demorar, mas virá. E enquanto isso, cabe ao justo viver pela fé. Viver pela fé. Essa mensagem nos alcança com a mesma força hoje em tempos de incerteza, quando as estruturas estão abaladas, quando o caos bate a porta, quando o mundo enlouquece com alterações de valores. O certo é apontado como errado e o errado é apontado como certo. Amado, amada, a resposta de Deus ainda é a mesma. Viva pela fé. Abacuque aprendeu que a justiça não se revela apenas naqueles dois impérios maus, mas na permanência do justo.
que a verdadeira vitória é manter-se de pé quando tudo ao redor desaba. Que a verdadeira coragem é continuar crendo. O justo viverá pela fé. Essa é a resposta de Deus. Uma resposta que atravessa os séculos e continua sustentando aqueles que esperam nele. O livro de Abacuque, até o final do capítulo 2, ele é marcado por perguntas, respostas, revelações, mas ao final do capítulo 2, Deus não apenas responde ele, mas impõe sua majestade. Depois dos 5 ais contra os caldeus, uma frase encerra a visão com um peso celestial, verso 20. O Senhor, porém, está no seu tanto tempo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque não mais pergunta, não mais questiona. Abacuque não mais argumenta. Aqui resta o silêncio, mas não um silêncio vazio. É um silêncio de reverência. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Sabe? Um silêncio de quem compreende que está diante de algo infinitamente maior. O silêncio que nasce do reconhecimento da soberania absoluta de Deus. Amados, Deus está no seu santo templo, essa é a âncora de toda a revelação. Enquanto os impérios se agitam, enquanto os ímpios prosperam, enquanto os justos sofrem, Deus permanece no controle. Entenda, ele não foi destronado, ele não está ausente, ele reina. O Senhor reina. Esse versículo não é apenas uma conclusão, mas uma convocação. É como se Deus dissesse: agora que vocês viram tudo, aquieta a alma. Confia. Calma. O silêncio aqui é o silêncio de uma fé madura. O silêncio aqui é submissão. O silêncio aqui eu entendo como adoração. Quantas vezes orando, buscando explicações, mas o que recebemos é apenas a certeza de que Deus é Deus. E que isso é suficiente. Isso nos basta. Abacuque não teve todas as respostas que queria, mas teve a revelação que precisava. Deus governa. Deus vê. Deus julga. Deus fala. E quando ele fala, tudo mais se cala. O silêncio também é uma forma de resposta. Ele nos ensina a esperar, nos ensina a confiar sem ver, a descansar mesmo quando tudo parece incerto. Abacuque, o profeta que começou clamando, agora silencia, seu coração encontra repouso, não porque o mundo mudou, mas porque ele compreendeu quem está no controle. Esse versículo final do capítulo 2 prepara o caminho para aquilo que a gente entenda como o clímax do livro. Isso nos ensina mais uma coisa. Amados, a verdadeira transformação espiritual não acontece apenas quando Deus responde às nossas perguntas, mas quando Ele muda as nossas perspectivas, o como nós olhamos. Abacuque agora enxerga o mundo a partir do trono e diante do trono ele se cala. Não porque desistiu, mas porque confiou. Porque sabe quem é o seu Deus. O livro de Abacuque toma então no capítulo 3 um novo rumo. Após o silêncio da reverência, o profeta abre a boca, mas não para reclamar. Agora ele canta. O capítulo 3 é um canto, é uma oração em forma de canção, um salmo, uma poesia, uma declaração de fé. Acredito que a mais linda declaração de fé de toda a Bíblia. Bem, se nós observarmos o capítulo 3, veremos que Abacuque recorda os grandes atos de redenção do passado para afirmar
que esse mesmo Deus continua no controle presente. Entenda, o Senhor guia, o Senhor intervém, o Senhor julga, o Senhor salva, o Senhor é Senhor. É incrível, pois Abacuque passa da crise à contemplação, do protesto à poesia, da dúvida à devoção, e faz isso sem negar a sua humanidade. Ele é homem como eu, como você, inquieta o coração, dói. Ele sente medo, mas canta. Ele tempra, treme, mas loa. Ele sofre, mas adora. O coração do profeta nos ensina que o louvor mais verdadeiro não é aquele que ignora a dor, mas o que transforma a dor em adoração. Diante da visão de toda a soberania e glória de Deus, Abacuque encerra seu cântico com um dos versos mais poderosos e comoventes de toda a Escritura. Ele diz assim, verso 17 e 18 do capítulo 3. Cantamos isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vejam, amados, essa palavra não são fruto de uma realidade favorável, muito pelo contrário. Elas descrevem a completa escassez, figueiras estéreis, vinhas sem uva, oliveiras secas, campos vazios, apriscos desolados, um cenário de crise total. Talvez seja essa, inclusive, a visão de muitos hoje. Sabe? A visão de muitos. Eu vou concluir. O profeta que começou questionando, lutando para entender caminhos de Deus agora, mesmo sem ter todas as respostas, ele declara: eu me alegrarei. Sua alegria não está nas circunstâncias, mas está em Deus. Percebe como viveu, como mudou? Abacuque nos mostra que a verdadeira fé é aquela que permanece mesmo quando tudo falha. É a fé que não depende do que se vê, mas do que se crê. Que não se firma no que se tem, mas em quem se confia. Ele encontrou um ponto de estabilidade que nada pode abalar. Deus, o Deus da sua salvação. Ele pode perder tudo, menos a esperança, porque a esperança está enraizada no eterno. E é efêmero. Verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Essa é a declaração final. O que ele está dizendo aqui é: Deus é minha força. O que ele está dizendo aqui é que Deus lhe dá firmeza. E que o que antes era angústia, agora é adoração. O que antes era desespero, agora é confiança. O que antes era lamento, agora é alegria. É um convite para todos que enfrentaram em Judá, ou enfrentam hoje, no Brasil, tempos difíceis. A dizer, ainda que tudo falte, ainda que as portas se fechem, ainda que as perdas se acumulem, ainda que a dor seja intensa, eu me alegrarei no Senhor, porque a fé verdadeira não está condicionada aos bens, à saúde, ao sucesso, ao conforto. A fé verdadeira está firmada na imutabilidade de Deus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força. Não é olhar quem virá por nós, mas quem já é por nós. Sabe? Abacuque encerra o seu livro com uma declaração que atravessa gerações,
Uma confissão que desafia a lógica humana e nos convida a confiar, mesmo quando tudo falha, porque Deus não falta e Deus não falha. Essa é a fé que canta em meio ao caos, que exulta mesmo diante da perda, que encontra alegria onde o mundo só vê vazio. Fé que transforma um profeta aflito em um adorador confiante, ainda que você esteja com problema na sua casa, ainda que a tua despensa não esteja tão cheia, ainda que você esteja abatido pelas corrupções que você está vendo na nação, ainda que teu casamento esteja abalado, ainda que teu filho esteja longe, ainda que as drogas tomem conta da sociedade, ainda que o diagnóstico médico foi de que não tem jeito, ainda que a causa sentenciada por homem seja desfavorável a você, ainda que, pensa aí, ainda que você esteja vendo trevas dentro de casa, ainda que, eu me alegrarei no Senhor. Senhor, recebe no teu trono, Pai, essa oração, essa canção que ecoa por séculos, Pai. Pai querido, Pai amado, que essa verdade, Senhor, de quem confia em Ti, seja a nossa realidade, enquanto igreja aqui no Brasil, enquanto igreja aqui em Assis, enquanto famílias cristãs, enquanto aqueles, Pai querido, Pai amado, que professam o Teu senhorio, que essa verdade, Pai querido, Pai amado, seja absoluta, inquestionável. Recebe no Teu trono, Senhor, em sinal de reconhecimento da nossa adoração, reconhecimento do Teu senhorio, razão da nossa existência. Nós oramos, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém?